Um, dois, três, gravando! Videoaula de revisão, transporte de crianças em automóveis. Você que está vendo e ouvindo esse vídeo, sabe como deverá ser transportada a criança de 0 a 1 ano, de 1 a 4 anos, de 4 a 7 anos e meio, de 7 anos e meio até 10 anos menor de 1,45 m? Não? Então, continue acompanhando esse vídeo aí. Exercício número 1. Verdadeiro ou falso? Só poderá ser transportado no banco da frente crianças com 10 anos ou com pelo menos 1,45 m. Verdadeiro ou falso? Só poderá ser transportado em veículos automotores crianças com 10 anos e pelo menos 1,45 m. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Só poderá ser transportado no banco da frente criança com 10 anos e pelo menos 1,45 m. Essa é uma afirmativa verdadeira. Atenção, senhoras e senhores. Antes do dia 12 de abril de 2021, não tinha essa regra da altura. Se a criança tivesse 10 anos, já poderia ser transportada no banco da frente. Agora, além de 10 anos, ela tem que ter pelo menos 1,45 m. Se ela tiver 10 anos e ainda não atingir 1,45 m, não poderá ser transportada no banco da frente. A pergunta foi a seguinte: verdadeiro ou falso? Que só pode ser transportada no banco da frente criança com 10 anos e 1,45 m. Verdadeiro. Agora, se cair na prova, é sempre proibido criança no banco da frente? Aí é diferente. Sempre não, né, Maria? Isso. Exercício número 2. Como deverá ser transportado em um veículo automotor crianças de 0 a 1 ano com 13 kg? Como deverá ser transportado nos veículos automotores crianças de 0 a 1 ano até 13 quilos? O bebê. Como deverá ser transportado, pessoal? No bebê conforto. Diga-se de passagem que o bebê conforto para recém-nascido, crianças de 0 a 1 ano até 13 quilos, deverá ser posicionado no sentido contrário da marcha, no sentido contrário do fluxo. Por que as crianças recém-nascidas, por que o bebê conforto tem que posicionar na contramão de direção? Para evitar o efeito chicote no pescoço. Se o bebê conforto estiver no mesmo sentido dos pais, do condutor e passageiro da frente, o que acontecerá com o corpo desse bebê se houver uma colisão traseira? Ele vai ser projetado para frente. Aí na volta é que está o perigo, quebrar o pescoço, para evitar o efeito chicote. Então por isso que é posicionado no sentido contrário. Lembrando que todas as cadeirinhas, bebê conforto e a cadeirinha, elas ficam presas pelo cinto de segurança do próprio banco do carro e o cinto de segurança que tem da cadeirinha que segura a criança. Agora, se o bebê conforto estiver posicionado na contramão de direção, se houver uma colisão traseira, vai acontecer o que com o corpo do recém-nascido? Só isso aqui, Só isso aqui, se tiver uma colisão traseira. Agora, se estiver no sentido contrário, ele vai ser projetado para frente, no risco de quebrar o pescoço. Próxima questão. Segundo a legislação do trânsito, como deve ser transportado em automóveis crianças de 4 a 7 anos e meio? Segundo a legislação de trânsito, como deverá ser transportado nos automóveis crianças de 4 a 7 anos e meio? Assento de elevação. A resposta no dia da tua prova, não só para a tua prova, mas para toda a tua vida. Você que é avó, avô, você que tem irmãozinho pequeno, filho de 4 a 7 anos e meio, tem que providenciar o assento de elevação. O assento de elevação, conhecido tecnicamente como Boster, ele não tem o encosto das costas. Tem alguns pais que não investem no equipamento de retenção, a cadeirinha, bebê conforto, assento de elevação. E coloca, quando a criança lá tem uma de baixa estatura, aí ele não compra o assento de elevação, coloca o que para ele ficar mais alto? Travesseiro, almofada. O que acontece, se numa eventualidade houver uma colisão? Não vai adiantar, a criança vai escorregar no travesseiro e pode ser degolado, asfixiado.
Por que tem que colocar um assento de elevação? Para a criança ficar mais elevada. Elevação. O cinto de segurança normalmente, dependendo da estatura da criança, vai passar onde na criança? No pescoço. Aí ela se sente incomodada, o que ela faz com o cinto? Coloca embaixo da axila. Do sobaco, né, professor? Coloca embaixo do sobaco. Daí o que acontece? Numa colisão ali não vai adiantar nada. O travesseiro ou a almofada. Assento de elevação para elevar a criança, para o cinto de segurança passar aqui na altura do tórax, né? Crianças de 4 a 7 anos e meio. Assento de elevação, conhecido como Boster. Próxima questão. Quais são as duas situações que é permitido no banco da frente menores de 10 anos? Em quais situações é permitido criança no banco da frente? Criança menor de 10 anos, criança menor de 1,45 m. Quais são as situações? Quem encontrou? Se não tiver nos veículos dotados exclusivamente de banco. A primeira situação, se você estiver dirigindo um veículo dotado com 2 bancos, a Montana, a Saveiro, a Fiorino, a S10 sem a cabine dupla, só a parte da frente. Um Porsche. Jogador caro, hein? Você tem um Porsche? Tem isso. Então aquele veículo com 2 bancos, se for particular, pode bebê conforto, pode cadeirinha, pode Boster, pode criança menor de 10 anos. Agora, se esse veículo for de pessoa jurídica, de empresa, é proibido criança menor de 10 anos. Se a Saveiro é utilizada para transportar material de construção, é proibido criança menor de 10 anos. Se a Montana é utilizada para transportar bujão de gás, é um produto perigoso, é proibido criança menor de 10 anos nesses veículos. Agora, se o veículo for particular, a Montana, a Saveiro, a Fiorino, pode criança menor de 10 anos, sem problema nenhum. E qual é a outra situação que a legislação permite criança menor de 10 anos? Quando exceder a capacidade de crianças menores de 10 anos no banco de trás. Exemplo, um veículo de passeio atrás cabe em quantos passageiros? 3. Mas estamos falando de 4 passageiros, 4 crianças. A legislação de trânsito permite, entre as 4 crianças, a de maior estatura ser transportada no banco da frente. Então vamos lá. Uma de 6 anos, uma de 7, uma de 8, uma de 9. Faz de conta que a de 6 anos é a criança de maior estatura, a mais forte. Essa poderá ser transportada no banco da frente. É a de maior estatura, hein? Não é a mais inteligente e nem a preferida. Eita, não tem lá a criança preferida? Não é o preferido da vovó, hein? Não é o preferido da mamãe. É o de maior estatura, pode ser transportado no banco da frente. Repetindo então, quais são as duas exceções que é permitido criança no banco da frente? Quando houver um veículo dotado com 2 bancos, que é um veículo particular, e quando exceder a capacidade de crianças menores de 10 anos no banco de trás. Próxima questão. Quando em automóveis tiver um passageiro ao lado do motorista com uma criança menor de 10 anos, o que deve fazer com o airbag? Quando no banco ao lado, né, em um automóvel, tiver criança menor de 10 anos, você está lá com uma Montana, com uma Saveiro, com uma Fiorino, ou de repente excedeu a capacidade de criança no banco de trás, aí você colocou aquela de maior estatura no banco da frente. O que fazer com o airbag? O que fazer com o airbag, Maria? Desativar. Deve desativar o airbag. Por que tem que desativar o airbag? O airbag é uma bolsa de ar. Quando ela sofre um impacto, uma colisão, um veículo, aí alguns sensores acionam o airbag. Essa bolsa de ar ela é tão forte o impacto, que chega a queimar o rosto de adulto, chega a deslocar aqui o maxilar. Imagine uma criança. A criança ela é inocente, não sabe se proteger, não tem noção do perigo. Ela pode morrer asfixiada ou até quebrar o pescoço, se o banco estiver próximo do painel e o airbag ativado. Então tem que desativar o airbag. E para ficar mais seguro, quando o passageiro for uma criança do lado do motorista, puxar o banco da criança mais para trás, mais para o recuo, ficar mais longe do painel. Onde desativa o airbag? Tem que olhar no manual do proprietário.
Em alguns veículos é no painel, em alguns é na porta, embaixo do banco. Então tem que olhar. Se tiver criança, desativar o airbag e puxar o banco um pouquinho mais para trás, mais para o recuo. Próxima questão. Verdadeiro ou falso? Sempre é proibido crianças menores de banco da frente. Verdadeiro ou falso? Que é sempre proibido criança menor de 10 anos no banco da frente. Pô, para você que está vendo esse vídeo, vendo e ouvindo esse vídeo até agora, pô, ficou fácil essa resposta, né, pessoal? Falso. É sempre proibido criança menor do banco da frente? Sempre não. Tem duas situações que a legislação permite. Quando o veículo tiver 2 bancos, carro particular, e quando exceder a capacidade de criança menor de 10 anos do banco de trás. Próxima questão. Segundo o CTB, qual o cinto de segurança mais seguro? Segundo o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, qual é o cinto de segurança mais seguro? O cinto de 3 pontos. Ó, 1, 2, 3. O cinto de 3 pontos, pessoal, tornou-se obrigatório em todos os veículos, em todos os assentos, menos no banco do meio atrás, dia 1º de janeiro de 1999 para cá. Todo veículo fabricado nessa data. Na mesma data, entrou em vigor o encosto de cabeça. O encosto de cabeça tornou-se obrigatório em todos os assentos, menos no banco do meio atrás, na mesma data, dia 1º de janeiro de 1999. Já caiu em prova de legislação. Qual é a função do encosto de cabeça? Evitar o efeito chicote. Né? Se tiver uma colisão traseira, os ocupantes, eles são projetados para frente, aí quando volta, né, encosta ali no encosto de cabeça. O cinto de 3 pontos é o cinto mais seguro, com 57% de chances de manter os ocupantes vivos. Já caiu em prova de legislação, verdadeiro ou falso, que o cinto de segurança evita acidentes? Essa é uma afirmativa falsa. A função do cinto de segurança não é evitar acidentes, é evitar que os ocupantes sejam projetados para fora, pelo interior do veículo ou lançados para fora do automóvel. A função do cinto de segurança é manter os ocupantes fixos, presos ao banco. O cinto de segurança não evita o condutor de bater atrás, não evita o carro de capotar, não evita de furar o pneu. Então essa é uma afirmativa falsa de que o cinto de segurança evita acidentes. Próxima questão. Como deverá ser transportado no automóvel crianças de 1 a 4 anos? Como deverá ser transportado em automóveis crianças de 1 a 4 anos? Na cadeirinha, né? A cadeirinha completa, com o assento e o encosto das costas. Próxima questão. O assento subabdominal utilizado pelos ocupantes do veículo tem quantos por cento de chance de mantê-los vivos caso o acidente aconteça? O cinto subabdominal, né? O cinto subabdominal é aquele que passa sobre o abdômen. Tem quantos por cento de chance de manter os ocupantes vivos caso aconteça uma colisão? Quantos por cento de chances? 33% de chances. O primeiro cinto inventado, inclusive, foi esse, o subabdominal. Mas numa colisão, o que acontecia com o corpo dos ocupantes? Eles eram lançados para frente e acabava lesionando, né, traumatismo craniano, fratura da face, do rosto, deslocava a mandíbula, quebrava a costela, deslocava o ombro. Com o cinto subabdominal, com 33% de chance de manter os ocupantes vivos, os ocupantes acabavam lesionando os membros superiores. Próxima questão. Qual é a infração de trânsito ao transportar em um automóvel crianças sem equipamentos de segurança? Qual é a infração de trânsito transportar em automóveis crianças sem o equipamento de retenção conhecido como cadeirinha? Qual é a infração, pessoal? Gravíssima. 7 pontos na CNH, multa de R$293. Ah, professor, se não tiver a cadeirinha, mas a criança está com o cinto de segurança, é multa também? É multa também, porque a cadeirinha não é facultativo, não é se você quiser. A cadeirinha é um equipamento obrigatório. O cinto diagonal, o cinto torácico, é aquele cinto que você pega aqui e só prende daqui do ombro e na cintura. Não é o 3 pontos, é o diagonal. É o cinto torácico. Já caiu em prova de legislação? Quantos por cento de chances? Atenção, senhoras e senhores. Quantos por cento de chance de manter os ocupantes vivos o cinto diagonal?
44% de chance de manter os ocupantes vivos. Esse foi o segundo cinto inventado, o diagonal. Mas numa colisão, o que acontecia? Os corpos dos ocupantes dos veículos eram projetados por baixo do cinto. Aí eles lesionavam o quê? Os membros inferiores, rótula do joelho, quebrava o osso da coxa, que é o fêmur, quebrava a canela, né? Machucava o pé, e quando o veículo capotava, era lançado para fora. Aí em seguida, né, a ergonomia. Professor, o que significa essa palavra ergonomia? É o estudo, é a ciência que estuda a relação entre ser humano e máquina. Então alguém estudou que juntando os dois, o cinto subabdominal e o cinto diagonal é mais seguro e formou 3 pontos, com 57% de chance de manter os ocupantes vivos. Próxima questão. Acabou. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimin, muito obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, deixe o like e compartilhe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pessoal. Boa sorte na tua prova. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal. Até as práticas, hein?